Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meu Deus do céu, Deus tem falado forte nessa noite aos nossos corações. Eu tinha uma mensagem que eu sempre deixo preparado, né? Porque o pastor, todos já conhecem, tem esse costume, né? Ele não avisa e de repente, na hora da mensagem, ele te chama. Mas Deus tem falado fortemente aos nossos corações aqui, e a mensagem vai ser trocada. A mensagem, nós temos que ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem colocado aos nossos corações. Enquanto eu vou achando aqui, abra a palavra do Senhor aí na primeira epístola de Tiago, capítulo de número 1. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite. Ele tem falado muito sobre processo, e nós vamos ouvir aquilo que Tiago deixou escrito para nós quando passarmos por esse processo. Hoje de manhã estava ministrando a escola dominical ali no Cedro 2, e foi falado também a respeito da epístola de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem, como o irmão Gilvan citou aqui, bem-aventurado. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado, seduzido. Então este desejo, sendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios a falar e tardios a irar-se. A epístola de Tiago, ela é considerada pelos teólogos como Provérbios do Novo Testamento, porque ela vai falar a respeito da sabedoria. Toda a epístola de Tiago, ela vai trazer esta diferença entre a sabedoria que vem de baixo, a sabedoria dos homens, e a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E esta epístola que Tiago está escrevendo, ele está escrevendo para um povo que está disperso, um povo que foi expulso da sua terra devido à perseguição, um povo que teve que fugir, deixando tudo para trás. E Tiago está preocupado com este povo,
Quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ver que uma grande perseguição aconteceu logo depois da morte de Estevão. E muitos tiveram que fugir, deixando casa, deixando trabalho, deixando família. E agora eles estão dispersos numa terra estranha. Perderam tudo o que tinham. No lugar onde eles estão, eles são reconhecidos como cristãos. Porém, as pessoas não gostam daqueles que são chamados cristãos. E muitas vezes, alguns deles procurando trabalho, chegaria para procurar o emprego, e quando descobria que ele era cristão, a porta se fechava na cara dele. As portas se fechavam para aqueles que eram cristãos. Ninguém queria ser amigo deles. Ninguém queria andar com eles. Eles estavam passando um processo que eles não esperavam. Porque quando eles ouviram a mensagem de Jesus, eles a receberam com alegria. E daquele momento, então, houve uma mudança na sua vida. E nós vemos que este povo, subitamente, teve que sair às pressas da sua terra. E agora eles estão numa situação onde muitos chamariam de provação, onde muitos chamariam de dificuldade. Muitos são os nomes, porém Tiago quer trazer uma lição muito importante para a vida daquele povo, e que também é para a nossa vida. Eu acho maravilhoso a maneira como Tiago vai lidar com essas dificuldades, chamando elas de provações. E ele já começa dizendo para aquele povo, para que eles tenham muita alegria quando passar pelas provações. Agora parece um paradoxo, quando Tiago fala dessa forma. Porque eu particularmente não conheço ninguém que chegue para mim e fale: Patrick, eu estou tão feliz, entrei numa nova aprovação que, olha, perdi tudo. A doença entrou lá em casa e eu estou feliz. Você conhece alguém assim? Parece estranho, né? Mas é porque Tiago, ele não olha a aprovação conforme a situação que ela está causando, mas ele olha para a aprovação com o resultado que ela vai trazer na vida daquelas pessoas. Porque Tiago está dizendo que aquele que persevera em meio à aprovação é bem-aventurado. Por quê? Porque receberá a coroa da vida. Aleluia! E quando nós olhamos para a aprovação dessa forma, nós então podemos sentir alegria, porque essa alegria que Tiago está falando não é uma alegria circunstancial como o mundo a conhece, não é uma alegria como muitas vezes eu experimentei quando vivia no mundo, quando usava drogas e sentia uma alegria, mas eram alguns minutos, algumas horas, e aquela alegria se acabava, e eu entrava num poço profundo, muitas vezes tentando até tirar a própria vida. Mas essa alegria que Tiago está falando, em meio à provação, é uma alegria que não depende do problema, não depende da dificuldade, porque a nossa alegria está firmada numa promessa feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não existe demônio no inferno, não existe provação que possa anular essa promessa. Aleluia! E Tiago vai dizer: sintam muita alegria quando passarem. Eu acho interessante que ele não fala se passarem, mas ele fala quando passarem, porque a aprovação é certa. A vida cristã, ela é edificada em cima de provações e provações. Provações que vão moldando a nossa vida, provações que vão nos ensinando, que vão nos transformando. Algumas são mais curtas, é verdade, duram pouco tempo, mas algumas são mais longas. Muitas vezes porque nós não queremos ser mudados, muitas vezes porque temos o coração endurecido.
e não entendemos que Deus está querendo transformar algo em nós, Deus está querendo trazer algo para fora, para arrancar, para que nós possamos estar preparados para receber a promessa da coroa da vida. Mas muitas vezes nós nos apegamos ao orgulho, nos apegamos à arrogância, nos apegamos muitas vezes aos bens materiais, e não queremos ser mudados, não queremos sair dessa situação. Mas Deus está falando aqui nesta noite, aleluia, essa provação ela não veio para te parar, essa provação não veio para acabar com a tua vida, não veio para destruir a tua família, mas essa provação veio para te transformar, veio para mudar a tua mente, o teu coração, para que você possa entender o propósito que Ele tem na tua vida, aleluia. E Ele vai falar ao passares por diversas provações. Mais uma verdade importante, que provação não é apenas uma, mas são diversas provações que nós passamos. E eu digo ainda mais, quanto mais provações você vai vencendo, mais difíceis elas vão ficando. No começo, quando eu me converti, eu lembro que eu tinha provações e eu pensava, meu Deus, eu não vou suportar, eu vou cair. Muitas vezes caí em algumas provações que eu passava. Hoje eu olho para trás, pastor, para aquelas provações, eu falo, meu Deus do céu, eram coisas tão simples, em vista das provações de hoje. Mas por quê? Porque cada provação vai te fortalecendo, cada provação vai te alicerçando, cada dificuldade que você vai enfrentando, vai modelando o teu caráter, e você vai sendo transformado, cada dia é de glória em glória, essa transformação, até você se transformar na imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito do Senhor, que a imagem do seu Filho seja vista por todos na sua igreja, através de mim e de você. E Ele fala, quando passares, porque a aprovação não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. A aprovação não é um lugar onde eu vou ficar agora. Irmão, você não está entendendo, irmão. Eu já tenho 50 anos de fé, e nesses 50 anos a mesma aprovação, eu não saio dessa aprovação. Talvez é porque você não está se deixando ser modelado. Como o pastor falou aqui, nós temos que ser vaso de barro, que o Senhor molda com a sua mão. Mas agora aquele que quer ser endurecido, muitas vezes é preciso bater, é preciso usar mais força para quebrar este vaso. E nesta noite nós precisamos entender que esta provação é para nos transformar. E eu acho maravilhoso que essa palavra provação aqui, na epístola de Tiago, ela não tem o sentido que muitas vezes nós usamos como um professor que vai aplicar uma prova para saber o conhecimento daquela pessoa e depois dar uma nota para ela. Não, você foi aprovado, está aqui a tua nota. Não, essa palavra provação usada por Tiago, ela tem o sentido de quando o ourives vai testar o ouro. Quando o ourives vai provar o ouro para ver a sua pureza. E o que o ourives faz? Ele pega aquele ouro, ele aquece o fogo e ele coloca aquele ouro no meio do fogo. Muitas pessoas que olham para aquele ouro, é lindo, é valioso, você vê a beleza daquele ouro, mas quando aquele ouro é colocado no meio do fogo, o fogo começa a derreter o ouro, e então as impurezas que estavam escondidas no meio do ouro, elas começam a surgir, elas começam a aparecer. E qual é o papel do ourives? Tirar essas impurezas. Muita gente vai olhar e vai dizer, mas por que o ouro está tão bonito? Por que colocar no fogo? Você vai estragar, você vai perder o ouro, vai mudar a sua forma. Esse é o propósito, porque no fogo a forma é transformada, e aquelas impurezas que estavam escondidas começam a aparecer, e é no fogo da provação que esses problemas aparecem. E Tiago, ele vai alertar o povo, para que eles tomem bastante cuidado, quando eles passarem por esta provação. E ele vai fazer a diferenciação entre provação e tentação, porque nós corremos o risco de confundir a provação com a tentação.
Hoje ainda na escola dominical nós falávamos sobre as tentações também, porque a aprovação, ela vem de Deus, para promover uma transformação nas nossas vidas. Agora a aprovação, a tentação, ela vem de dentro de nós, é aquilo que está escondido dentro de mim, que muitas vezes nem eu sei. Quantos de nós muitas vezes, numa situação de aperto, tomou uma atitude que falou: meu Deus do céu, nem eu imaginava que eu era assim, eu não me conhecia. E Tiago quer que eles estejam cientes dessa tentação que vai surgir no meio da provação, porque muitas vezes quando estamos sendo provados, vai surgir esta tentação para levar a desistir no meio da provação, e muitas vezes nós podemos olhar para a provação e para a tentação e culpar a Deus, dizendo: por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu essa situação? Por que o Senhor arrancou aquilo que era de tanta valia para mim? Eu estou nessa situação porque o Senhor quis. Essa é a síndrome de Adão, do primeiro pecado. Quando Deus chega para Adão: Adão, comeste do fruto que eu te disse para não comer. Qual que foi a atitude de Adão? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Muitas vezes nós não temos coragem de assumir quando os problemas são revelados em meio às provações. Muitas vezes o que nos falta é coragem para dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou orgulhoso, Senhor, mas eu não consigo vencer esse orgulho. Quebra esse orgulho, arranca esse orgulho que está surgindo. Oh meu Deus, aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. É uma questão de escolha. Em meio à provação, vai surgir as tentações, mas Deus sempre dá uma porta de escape. Deus abre a porta da graça, porque a tentação, ela é um processo. A tentação, ela não começa na ação. A tentação, ela não começa de repente no ato que acontece. A tentação primeiro ataca a nossa mente, os nossos pensamentos. E esse é o caminho que ela faz. Ela começa como um pensamento, depois ela se torna em um sentimento, e logo em seguida esse sentimento agora se torna em um desejo. E esse desejo, como Tiago vai falar, este desejo, quando concebido, nasce o pecado, que é a ação. Então existe um processo antes da manifestação da tentação, e Tiago está alertando eles para que eles venham tomar muito cuidado, porque é muito mais fácil eu vencer o processo da tentação quando ele ainda está no campo da minha mente, do que quando ele já se tornou um desejo, ou quando ele está em um ato sendo consumado. Porque os pensamentos muitas vezes são impossíveis de repreender, são impossíveis de impedi-los. Pode surgir um pensamento em você desejando algo, mas você pode impedir que a ação venha a ser consumada. E Tiago vai dar 3 conselhos para eles, como eu falei no versículo 19, dizendo: meus irmãos, sejam prontos. Coloca o versículo 19 para nós, fazendo um favor ali. Tiago 1,19. Tiago 1,19. Isso. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se.
Tiago aqui ele está alertando a respeito de 3 tentações que podem surgir em meio à provação. A primeira tentação é a tentação do não ouvir e não obedecer. Eu acho maravilhoso quando ele fala lá no versículo 23 e 24, aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Mas o que tem a ver, meu irmão, olhar no espelho com obedecer a palavra? O que Tiago quer dizer com esse exemplo que ele usa? Qual é o espelho que nós usamos? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único espelho que vai revelar aquilo que está oculto dentro de nós. Quando nós olhamos para o espelho da palavra, ela revela quem nós somos, ela revela a nossa incapacidade, ela revela a nossa fraqueza, ela revela os nossos limites. E nós muitas vezes chegamos em um culto como esse, e olhamos para esse espelho, olhamos para essa palavra, e ela diz: você é fraco, você não consegue, mas eu estou aqui, eu te fortaleço, eu te ajudo, você é o meu filho. E quando saímos da porta para fora, esquecemos dessa imagem que foi revelada no espelho, já não lembramos mais quem somos, não lembramos mais da nossa fraqueza, não lembramos mais do poder de Deus que se aperfeiçoa, que nos ajuda, que nos fortalece nessas fraquezas. E quando a tentação surge, a nossa primeira opção é desobedecer a palavra de Deus. E Tiago está dizendo: meus irmãos, tomem muito cuidado, porque vocês já sabem quem vocês são, vocês sabem da identidade de vocês, vocês são filhos de Deus, vocês são novas criaturas, vocês já deixaram as velhas práticas para trás, mas em meio à provação essa tentação pode aparecer novamente, e levar você a desobedecer a palavra de Deus, a não dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Mas Ele está dizendo para você nesta noite: abra os teus ouvidos, não esqueça o conselho do Senhor, não esqueça aquilo que o Espírito Santo tem te falado, e que você não está sozinho. Quando a tentação surgir na tua vida, você tem o Espírito Santo de Deus que te fortalece, você tem a porta da graça para poder escapar dessa tentação. E a segunda tentação que ele vai dizer é a tentação da fala. Sejam prontos para ouvir. Ouvir também significa obedecer, mas também sejam tardios para falar, porque muitas vezes em meio às provações, essa tentação ela vai nos levar a dizer coisas que depois nós vamos se arrepender. Muitas vezes em meio às provações, essa tentação ela surge tão forte, que nós acabamos ferindo aqueles que estavam do nosso lado para nos ajudar. Tiago capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. E Tiago ainda mais para frente, ele vai tratar a respeito da língua, e do poder que ela tem, que a língua é um pequeno órgão, é como se fosse uma faísca, pode incendiar uma floresta inteira. Lá em Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6, ele vai dizer: semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. É pesado isso, meus irmãos. Lá em Provérbios, capítulo 18, 21, vai dizer que a língua tem poder para a vida e para a morte. Mas como assim eu vou falar e alguém vai morrer? Porque tem muito crente que pensa dessa forma, que parece mais macumbeiro do que crente, parece mais a turma do mundo do que cristão,
que não pode ser contrariado, não pode passar uma aprovação, que usa a língua para amaldiçoar, usa a língua para querer matar as pessoas desejando mal. Mas essa morte que ele está falando aqui é muito diferente, porque muitas vezes nós acabamos matando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque no momento da provação, nós achamos que nós temos o direito de falar o que nós queremos, e nós não temos esse direito. Tiago está dizendo: tomem cuidado com aquilo que vocês vão falar no meio da provação, porque essa tentação ela vai aparecer, e pode surgir morte, você pode ferir pessoas com as suas palavras. Hoje nós vemos casamentos que estão sendo destruídos por palavras. Nós vemos relacionamentos entre pais e filhos que já não se sustentam mais, porque palavras foram ditas, e pessoas estão morrendo, pessoas caminham, mas estão mortas por dentro, por causa de palavras que foram liberadas no meio da provação, no meio da tentação. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui neste lugar, para curar o seu coração, para arrancar esta ferida, e que para você possa ter vida novamente. Aleluia. As horas já foram embora, mas eu quero falar da última tentação, que é a tentação da ira. Sejam prontos a ouvir, não esqueçam em meio à tentação o conselho de Deus. Sejam tardios para falar, tomem cuidado com aquilo que vocês vão falar em meio à provação, mas também sejam tardios a irar-se. Lá no versículo de número 20 ele vai dizer: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes nós achamos dessa forma. Quando a provação se levanta, nós temos esse direito de se irar. Eu conheço pessoas que, devido a uma dificuldade na sua vida, uma provação, se tornaram pessoas amargas, pessoas iradas. Ninguém mais quer estar junto dessas pessoas. Ninguém quer estar ao seu lado, porque são pessoas amargas, que deixaram uma raiz de amargura se formar no seu coração, no meio da dificuldade, e hoje todos que se aproximam, ele rechaça, ele não deixa se aproximar, ele trata mal, ele trata de uma maneira irada. Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para ser dessa forma. Nós não fomos chamados para ser assim, mas nós fomos chamados para manifestar o amor de Cristo, onde nós estivermos. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: nossa, como é bom estar perto daquela pessoa, ela tem palavras que alegram o meu coração, ela tem palavras que edificam a minha vida, e é por isso que eu quero estar junto com ela. Se coloque em pé e eu já vou terminar, porque o meu tempo já acabou. Tiago, ele está ensinando que existe um processo na vida chamado provação, mas que em meio a esse processo surgirão as tentações, e que nós devemos estar firmes, porque no final da provação tem uma recompensa, a coroa da vida. Talvez você chegou aqui nesta noite e você ainda não recebeu esse Senhor. Eu quero rapidamente fazer o apelo. Talvez você deixou, quem sabe, a caminhada no meio da provação, caiu por causa da tentação, mas hoje o Senhor está te dizendo que a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta para você. Ele está pronto a te perdoar. Não importa qual foi a tentação que você caiu, não importa o que o inimigo tem falado na tua vida, o Senhor está te chamando nesta noite a voltar para a presença dEle, como Ele fez com Adão. Quando Ele perguntou: Adão, onde você está? Você acha que Ele não sabia onde Adão estava? Ele sabia, porém Adão não estava no lugar onde devia estar, que era na presença do Senhor. E eu já vou devolver o microfone, mas eu quero te dar essa oportunidade. Existe alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor nesta noite? Se não tiver, nós já vamos orar para devolver o microfone ao pastor. Não existe ninguém? Então eu quero que você aí no teu lugar curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Senhor meu Deus, eu tenho certeza que essa palavra alcançou corações aqui neste lugar.
Eu tenho certeza, Senhor, que muitos estão passando provações, e que esta provação, Senhor meu Deus, está trazendo muitas vezes essas tentações, ó Pai. Mas em meio a esta provação, fortalece o teu filho, dá sabedoria, Senhor, para a tua igreja, para que nós possamos perseverar, ó Pai, e que possamos receber das tuas mãos a coroa da vitória, ó Pai. Que nós possamos ser transformados em meio a esta provação, ó Pai, e que cada dia mais nós possamos refletir a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, já agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.